pessoal, fazendo correção da ACRO da semana de 24 e 28 em relação aos números racionais e as suas representações. Lembrando que racionais pode ser um número inteiro, ou seja, também pode ser um número natural, um número fracional, um número decimal e uma dízima periódica. Ok? Essas são as formas que o número racional pode ser. Lembrando também das porcentagens. E as formas geométricas que eu posso ter, por exemplo, um desenho representando uma fração. Essas são as formas que o número racional pode assumir. Então, bora lá. Em relação à representação das frações próprias, como número racional, podemos definir como fração própria. Então, é o que? Um número racional, pois naturalmente já está escrito na forma necessária. Lembra que o número racional sempre é representado pelo número em forma de fração, onde o b, nesse caso, tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Em relação à representação das dízimas periódicas, por exemplo, eu tenho aqui 0,333333. É um número que repete infinitamente a parte decimal. Então, dízimas periódicas é o quê? É um decimal infinito em que existe um período, ou seja, uma repetição dentro dos decimais. Em relação à representação dos números inteiros como número racional, podemos definir como todo número inteiro, se a gente dividir por 1, não troco o seu valor numérico, mas eu represento ele na forma de fração. Ok? Qual a alternativa que representa o número 0,65 na forma de fração? Transformar números decimais para fração, cancelo a vírgula e divido por base, potências de base, 10. Quantas casas depois da vírgula tem? 2. Então, vou dividir por 10 ao quadrado. O que é 10 ao quadrado? 100. Então, 65 sobre 100. Se eu quisesse simplificar, simplificaria por 5. 13 por 20. Ok? Associar o número 15,435 à alternativa que representa. Quando eu falo 15,435, eu tenho aqui 15 como a parte inteira e 435. O 4 é décimos, o 3 centésimos e os 5 milésimos. Então é 435 para o aonde? No milésimos. Então 15 inteiro e 435 milésimos. 15 é a parte inteira e 435 no decimal eu paro em milésimos, já que é a terceira casa decimal. Associe as frações 3/2, 9/2 e 1/2 com as letras de acordo com as suas posições na reta. Começando então, contando sempre a partir do zero, dividir minha reta, toda a parte inteira, por 2, eu vou contar a parte do numerador. Então aqui, contando 3 casas. 1, 2, 3. Parei aqui. Então aqui, 3/2. Então aqui é C. A segunda, eu vou contar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então parei aqui.
Então aqui é 9,5. Então aqui é o B. E 1 de 2. Primeiro, então, paro aqui. 1 de 2. Então, o A vale meio. O B vale 9,5. E o C sobra 3,5. Terceira alternativa aqui, no meu caso. Em uma aula de matemática, o professor apresentou aos seus números uma reta numérica como a figura a seguir. O professor marcou o número 4 sobre 11 avos nessa reta. Esse número foi marcado entre que ponto na reta numérica? Tá, pessoal, 4 sobre 11 avos, eu não vou dividir minha reta em 11 partes, porque é muita coisa. O que eu posso fazer? Eu posso lembrar da divisão. Então, posso fazer 4 dividido por 11. Não dá para dividir, então 0, aumenta um 0. Cabe 3 vezes, 33. Sobra 7. Não dá para dividir, aumenta um 0. 6 vezes, 66, sobra 4. Não dá para dividir, aumenta um 0. 3 vezes, 33 sobra 7 e vai ficar essa dízima periódica infinitamente. Só que é 0,36. 0,36 está um pouquinho mais que um terço, certo? Então aqui estaria mais ou menos a minha fração 4/11. Então está entre 0 e 1. Se fosse menos 4 sobre 11 avos, seria menos 0,33. Então ele está voltando um pouquinho, tá? É a mesma coisa, só que eu estou andando para trás, já que é negativo. Sempre tomando como base o 0 como ponto de origem, o ponto inicial para a gente começar. E eu posso lembrar da seguinte forma também. Toda vez que o numerador ele é menor que o denominador, ele é uma fração própria. Toda vez que o numerador é maior que o denominador, fração imprópria. Todas as frações próprias estão entre 0 e 1. E todas as frações impróprias são frações maiores, possuem um valor maior que 1. 4 sobre 11 é uma fração própria. Se ela é uma fração própria, então ela tem que estar entre 0 e 1. Essas são as duas ideias para vocês verificarem, tá? Ou vocês fazem a divisão e encontram um valor próximo ao valor decimal, ou vocês lembram das classificações de frações. Frações próprias, impróprias, aparente ou número misto, ok? Bem, essa foi a correção para essa semana, ok? Até mais, pessoal. Qualquer dúvida, basta me procurar.